Vamos agora falar de candles de indecisão ou ambíguos, tá? Então falamos de candles de reversão, de candles de continuidade do movimento, e agora falar de candles de indecisão e candles ambíguos. Primeiro vamos começar com o Marubozu. O Marubozu é um candle de corpo grande, sem sombras, tá? Podendo ser de alta, quando o preço de abertura ao preço mínimo e preço de fechamento igual ao preço máximo, ou de baixa, preço de abertura igual ao preço máximo e preço de fechamento igual ao preço mínimo. E se esses candles são de corpos grandes, tá? Aparecem compondo padrões de reversão de tendência, como o engolfo de alta, engolfo de baixa, o arame de alta, o arame de baixa, o piercing line, o nuvem negra, cloud cover pattern e outros, tá? Então o significado do Marubozu é bastante ambíguo. Quando ele surge no início de um movimento, no caso do engolfo, significa um candle de ignição, tá? Um candle de força na direção do seu fechamento. Porém, quando ele surge num período de longo, né? Então após uma tendência já longa, uma distância percorrida no gráfico, seja de alta, seja de baixa, ele indica ali uma exaustão do movimento. Então, por isso que ele é chamado de um candle ambíguo. Mas o Marubozu é muito fácil de identificar. Um candle grande no gráfico, sem sombras. E ele é ótimo para operar tanto a ignição do movimento, ou seja, como o início de uma tendência, como a exaustão do movimento, ou seja, o final. Então, se você pegar o Marubozu no começo, a probabilidade que você surfe o movimento é muito grande, tá? Principalmente no intradiário, é comum talvez ter mais Marubozu no intradiário, no gráfico menor, de 15 minutos, de 60 minutos. E também ele vai te dar o sinal se há uma exaustão do movimento, ou seja, depois daquela pernada de baixa ou de alta, se tiver um Marubozu no final desse movimento, é muito provável que haja uma reversão da tendência, tá? Então, ele explica aqui quando há o fortalecimento da tendência vigente, tá? Que foi o que eu expliquei. E um exemplo aqui no Bitcoin, olha só que interessante. Vem no movimento de alta, lateralizou aqui por alguns candles de 60 minutos e olha só, um candle forte de baixa, praticamente sem sombras, tá? Só tem uma sombrinha superior e mínima, mas é muito fácil de se destacar ele no gráfico. O que ele iniciou? Iniciou um movimento de ignição de baixa. E veja que realmente, após esse Marubozu, o ativo se desvalorizou bastante, tá? Exemplo interessante aí. E, olha só, no mesmo Bitcoin, gráfico também de 60 minutos, um Marubozu de alta, ó, vinha do movimento de queda e deu um candle Marubozu de alta. O que ele fez depois? Ele lateralizou por um grande período, mas não perdeu a mínima desse Marubozu e depois conseguiu aí retomar sua tendência de alta. Então o legal do Marubozu é que ele é muito fácil, muito simples de se identificar. É o que o Oliver Vélez chama de barra elefante, tá? A gente vai ver mais para frente também. E aqui fala da exaustão, tá? Então é muito interessante também a gente identificar o Marubozu no gráfico quando a gente já está com aquela tendência esticada e no final do movimento deixa aquele candle grande. Muito provavelmente haverá uma reversão da tendência de alta para baixa ou de baixa para alta com esse Marubozu no final da tendência. Veja aí que nós temos exemplo aqui de exaustão, tá? Então nós vimos numa pernada de baixa e deixou dois candles, inclusive, grandes, tá? Dois candles grandes. O que aconteceu depois? Ele ficou mais lateral e reverteu a tendência de baixa para alta. Aqui é o exemplo em Pardini. Candles de indecisão. Quando a gente fala de indecisão, a gente lembra de Doji. Doji é o candle que abre e fecha no mesmo preço. Então, um Doji padrão, tá? Ele deixa um desenho no formato de uma cruz, ou seja, ele abre e fecha no mesmo preço, tem uma sombrinha para cima, uma sombra para baixo. Mas temos outros candles, tá?
chamados também doji, que indicam um certo tipo de indecisão, mas que pode ajudar, dependendo do momento que se encontra a tendência do ativo, a que ele dê um embasamento. Então nós temos um doji libélula. O ativo abre e fecha no mesmo preço, mas ele tem uma sombra inferior. Se nós tivermos um doji libélula, por exemplo, ou Dragonfly também, como é conhecido, numa região de suporte, com uma sombra inferior longa, significa que há uma força compradora e pode indicar para a gente uma reversão. Há o doji lápide, que é o inverso do doji libélula. Ele abre e fecha no mesmo preço, mas tem uma longa sombra superior. Se nós tivermos um doji lápide, por exemplo, numa região de resistência forte, pode indicar que haverá reversão da tendência de alta para baixa. E temos outros dojis também. O pernalta, que ele forma um desenho de uma cruz, né? Ou seja, 1/3 de sombra para cima, 2/3 para baixo. E o doji 4 preços, que é quando o ativo abre e fecha no mesmo preço e não há sombras. Ele simplesmente deixa aquele traço no gráfico. Ambos esses representam candles aí de indecisão. Aqui a explicação mais técnica, tá, de como funciona o doji, o padrão doji, quando que ele vai indicar essa indecisão sobre a continuação dos movimentos. Então tem uma parte mais teórica, mais técnica aqui. E veja aí que nós temos um exemplo aqui que eu deixei em OI, né? OI, inclusive em papéis com menor liquidez, em penny stocks, né, papéis que negociam abaixo de R$1, é muito comum a gente ter dojis ou candles, mesmo candles que não sejam doji, mas com sombras inferiores e superiores. É o famoso gráfico de código de barra, né? Então, ativos com pouca liquidez são complicados de operar e geralmente apresentam esses padrões de indecisão. É um exemplo aqui em OI, 3 dojis seguidos, né? Um doji aqui depois de um Marubozu. Então, padrões como esses indicam que há indecisões entre compradores e vendedores, entre touros e ursos, né? Bulls e bears, como é chamado no mercado. E quando vemos esse padrão, principalmente no movimento lateral, não adianta a gente querer operar. A gente não vai ganhar dinheiro. Esse exemplo aqui da OI é bem claro, né? Ficou lateral aqui por vários dias até surgir um candle forte de alta que rompeu essa região de resistência. Vamos falar aqui de tendência. Como identificar topos e fundos, tá? Os princípios da T clássica, ela define uma tendência de alta como aquela que representa topos e fundos ascendentes. Ou seja, eu tenho topos e fundos mais altos, ascendentes. Vou fazendo um zigue-zague para cima, tá? E a tendência de baixa, justamente o contrário. Topos e fundos descendentes, mais baixos, ok? E é importantíssimo identificarmos essas tendências para que nós possamos operar a favor da tendência. Obviamente que é possível operar contra a tendência, né? O ativo está sobrecomprado, esticado, é muito possível, muito factível a gente operar contra a tendência para surfar uma correção. O ativo está sobrevendido, demasiadamente desvalorizado, a gente operar contra a tendência para surfar o movimento de correção, até as médias, por exemplo. Mas o ideal, na maioria dos nossos trades, a gente tem que trabalhar a favor da tendência, a favor do que o mercado está precificando para aquele ativo, tá? Outro ponto importante é que topos e fundos são usualmente formados sobre regiões de maiores oferta e demanda, pois ali historicamente, nessas áreas, o mercado conseguiu reverter o sentido do movimento prévio. Então, de novo, topos e fundos é importantíssimo serem utilizados na análise de como a gente vai entrar, quando a gente vai entrar no ativo. Como que a gente identifica, né, um topo e fundo? Com o tempo a gente vai se habituando, mas no gráfico é muito interessante a gente verificar que esses topos e fundos vão ser regiões onde haverá
resistência, né, no caso de topo, e suporte no caso de fundo. Muito dificilmente, quando o ativo faz topos bem visíveis no gráfico ou fundos bem visíveis no gráfico, aquela região vai ser vencida numa primeira vez. E se for vencida, provavelmente ela pode ser refutada com facilidade, tá? Então, quando formado próximo de uma região de suporte e resistência, a morfologia do candle central poderá reforçar a probabilidade de formação de um topo ou fundo, bem como sinalizar quando o movimento pode estar próximo ao fim. Então, veja aqui esse primeiro caso, tá? Da esquerda, nós temos um candle central positivo, tá? Que está deixando aqui topos mais altos, fundos mais altos, tá? Mas veja que ele deixou 2 candles altistas e depois um candle baixista, que pode indicar que essa região aqui desse candle central pode se tornar uma resistência. E a morfologia do candle vai mostrar bastante isso, ou seja, se for um candle que mostre uma sombra superior avançada, ou seja, vendedores defenderam posição ali, provavelmente aquilo vai ser um topo onde está sendo montado numa região onde vai ser muito difícil ser vencido num primeiro toque. E justamente essa é a essência da gente operar rompimentos, né? Se a gente tem uma marcação ali de uma resistência, aquilo foi testado apenas uma vez e na segunda vez já rompe, aquele rompimento pode ser um rompimento falso, ou seja, ele rompeu com facilidade, ele pode voltar para baixo daquele ponto com facilidade. O ideal, e o que a maioria dos traders usa, são rompimentos de uma região que já foi testada mais de uma vez. O suporte é a mesma coisa. Se um suporte é perdido com facilidade com apenas um toque, pode ser que aquele suporte venha a voltar para o preço do preço que foi rompido com facilidade. Então, se eu tenho R$10, tocou uma vez naquela região, voltou, corrigiu e já rompeu de uma vez, pode ser que aquele suporte não era um suporte tão forte assim e não vai ser agora uma resistência tão forte assim. Quando a gente perde um suporte e começa a negociar abaixo desse valor, aquele suporte vira uma resistência. Como ela só foi testada uma vez para baixo, pode ser que a hora que ela foi testada para cima, ela se rompa com facilidade também. Então, tanto na parte de compra, como na parte de venda, ou seja, compra, rompimentos de resistência, venda, perda de suporte, nós temos que priorizar regiões que foram testadas várias vezes. E aí, quando ela for rompida, a gente pode fazer com mais confiança nos nossos trades, tá?